Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Evangelho de Lucas nos oferece um itinerário, um percurso espiritual que nos ajuda na nossa caminhada espiritual. Mas o que são as parábolas? Parábolas são narrações breves, simbólicas e provocativas, que Jesus usava para revelar os mistérios do reino. A palavra parábola vem do grego, que significa colocar ao lado, isto é, comparar uma realidade com a outra, comparar uma realidade espiritual e uma realidade humana, comparar uma realidade visível e, ao mesmo tempo, uma realidade invisível. Jesus usava as parábolas para significar, para simplificar verdades e, dessa maneira, chegar mais fácil ao coração das pessoas. Mas era também uma forma de desafiar a escuta, de provocar e de provocar decisões que realmente comprometessem a vida das pessoas. As parábolas falam de maneira muito simples, que podem ser entendidas facilmente. E Jesus usava elementos naturais, elementos do cotidiano das pessoas. De forma geral, as parábolas têm algumas características. São tiradas do cotidiano, como exemplo de sementes, de trabalhadores, do banquete, dos pescadores. Elas contêm um núcleo que é um paradoxo, porque ela reflete a maneira como o perdão é dado a alguém que fez um grande mal. O filho pródigo, por exemplo, recebe o perdão do pai, embora tenha cometido um grande crime, tenha cometido um grande mal contra o pai e contra a sua família. E, fundamentalmente, as parábolas nos chamam à conversão. Todas as parábolas, elas têm essa finalidade, nos levar ao encontro com a palavra de Deus, nos levar ao encontro com o ensinamento e, ao mesmo tempo, nos chamam à conversão. Quais são os principais temas que as parábolas abordam? O reino de Deus, a misericórdia divina, a responsabilidade humana, o juízo e a vida eterna. Às vezes falamos pouco dessa questão do juízo, mas é preciso aprofundar este conhecimento. A caridade com o próximo, a vigilância e a fidelidade. Esses são temas recorrentes nas parábolas de Lucas. Lucas também é o evangelho da misericórdia, de um coração de Deus que se aproxima de nós. E por isso, o perfil teológico de Lucas, ele apresenta um discurso para os gentios, ou seja, para pessoas que não estavam acostumadas a ouvir falar de Deus. Os gentios são aqueles que não eram exatamente do povo de Deus, que não conheciam as tradições do povo de Deus e por isso precisavam de uma palavra que se aproximasse, que se chegasse a essas pessoas. E aí nós temos nas parábolas de Lucas algumas particularidades. Muitas são exclusivas, ou seja, nós não encontramos nos outros dois evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas. Não aparecem nos outros evangelhos, não tem elementos comuns. No todo, são 18 parábolas exclusivas de Lucas, que inclui a parábola do bom samaritano, do filho pródigo, do rico Lázaro, da viúva persistente. Elas têm um forte valor antropológico, ou seja, elas nos envolvem a partir de situações da nossa condição existencial e apresentam personagens concretos, com sentimentos e conflitos morais tais como os nossos sentimentos e os nossos conflitos. Falam de uma reversão das expectativas humanas. Quando tudo parece encaminhar numa direção, Lucas apresenta nessas parábolas, ou Jesus fala nessas parábolas, de tal modo que mostra uma reversão. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter solução, encontra uma solução na misericórdia de Deus. São parábolas que tocam o coração com grande força, com uma identificação profunda e com um apelo forte de conversão. As parábolas de Lucas constroem um verdadeiro itinerário espiritual que nos ajuda a aprofundar a nossa conversão pessoal. Elas são retratos da misericórdia divina, espelhos da condição humana e sempre um chamado à conversão.
Uma coisa muito interessante das parábolas é que elas têm essa abertura. Às vezes é uma abertura clara, às vezes é uma abertura escondida, mas que nos coloca diante de uma decisão que nós precisamos tomar. O estilo narrativo é afetivo, direto, o que torna o Evangelho acessível. Acessível, sobretudo, para pessoas que não estavam ambientadas neste contexto, que é o contexto do povo hebreu. É também desafiador e profundamente libertador. Quando nós falamos de liberdade ou de libertação, aqui é preciso entender que Lucas nos propõe um caminho, e o caminho de libertação é esse: sair do pecado e viver uma vida nova em Cristo. Quem tem ouvidos, ouça.